Você que está assistindo essa gravação, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do aquecimento para a grande semana do emagrecimento. Para você que não sabe nada do que eu estou falando, está chegando aqui agora, eu aconselho muito você entrar no meu perfil. Se você está assistindo isso pelo YouTube, se você está assistindo isso pelo Instagram, vai no meu perfil do Instagram, clica no link, se inscreva na Semana do Emagrecimento. Vai ser uma semana onde eu vou falar para você os 3 passos essenciais para você conseguir emagrecer 10 quilos em 3 meses. Vai acontecer no dia 2 ao dia 8 de agosto, uma semana 100% online, 100% gratuita. Isso aqui que está acontecendo é um aquecimento para essa semana. Então vão ser 15 dias, a gente está finalizando nossos primeiros 7 dias. A gente vai ter mais 7 dias de aquecimento com lives diárias. E hoje eu vou trazer um obstáculo para você. Eu vou trazer um obstáculo que está diretamente na sua jornada. E talvez você já passou por esse obstáculo. Talvez você já foi pega de surpresa por esse obstáculo. E esse obstáculo ele foi o que te impediu de conseguir emagrecer. Que é o que? A compulsão. Nessa live eu vou te explicar como que você consegue acabar com a compulsão e conseguir emagrecer 10 quilos em 3 meses. A compulsão, muitas das vezes, tira a gente da jogada. De verdade. E quando você está na sua jornada de emagrecer os 10 quilos em 3 meses, você de fato está num propósito. Você tem que fazer o que tem que ser feito para conseguir emagrecer, eliminar esses 10 quilos em 3 meses. Então, você tem que minimizar e eliminar qualquer tipo de erro que possa vir a acontecer. Qualquer tipo de obstáculo que possa vir te parar, porque você tem tempo. Você não pode se dar o luxo de ficar parada, você não pode se dar o luxo de ficar errando. Então existe todo um passo a passo, inclusive vou falar sobre isso na semana do emagrecimento, mas existe toda uma forma, que é o que eu ensino, para você conseguir chegar nesses seus menos 10 quilos em 3 meses. Então, para quem está entrando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Verônica. Boa noite, Anderson. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana. Boa noite, Jocilene, Tatiana. Que bacana, vocês estão aqui comigo. E vamos nessa. Antes da gente começar, bota aqui nos comentários, você já teve compulsão alimentar? Bota aqui nos comentários se você já teve ou não. Fala aí pra mim. Você já teve compulsão alimentar? Bota aí. Vou beber uma água aqui. Já passou por compulsão alimentar? Eu já passei. Compulsão alimentar é horrível. Compulsão alimentar é horrível. E eu não quero que você passe por isso. O que você vai aprender aqui vai fazer com que você entenda os motivos, né? Talvez você saiba, mas não consegue identificar, porque existem vários, né? E eu vou te mostrar como que você, se você estiver passando por isso agora, como que você se liberta e como que você evita isso. Tá bom? Vamos começar? Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é o que é a compulsão. O que é essa compulsão, né? E, de acordo com o nosso Google, é um tipo de transtorno alimentar que é caracterizado pelo quê? Pelo alto consumo de alimento, sem que você tenha fome e que você coma além da conta. E existe uma peculiaridade na compulsão. Pessoas que têm compulsão são pessoas que comem muito rápido e que geralmente têm vergonha do comportamento que está tendo. Quem já passou pela real compulsão teve essas sensações. Você, quando teve compulsão, você teve meio que vergonha de estar comendo? Você tentava comer sem as pessoas verem? Porque o comportamento compulsivo é um comportamento igual a um bicho. Você come muito rápido, você come
você não consegue relaxar. É um comportamento agressivo com o alimento. E você come, não para. Você, de fato, para de comer quando você não aguenta mais. Você chega além do seu limite. Bota aqui o seu relato. Você já sentiu isso? E logo depois, quando você acaba de comer, acontece uma coisa. Você se arrepende de ter comido. Você se arrepende amargamente de ter comido aquela quantidade, naquela intensidade, igual um bicho. Você simplesmente passa a ter um arrependimento forte. Um arrependimento que mexe com você. Um arrependimento que, cara, se você pudesse, tirava aquela sensação. Você tirava aquela sensação dentro do seu peito, né, que fica te incomodando, porque é algo muito ruim. Só quem viveu esses quadros compulsivos sabe do que eu estou falando. E como eu falei, eu já passei. E eram exatamente as coisas que eu sentia. Então existem fatores, né? Existem fatores que influenciam nisso. Existem fatores que são gatilhos para você ter esse transtorno alimentar, para você começar a ter esse comportamento. Então, quando você entende isso, você já começa a ter clareza sobre pontos que podem estar influenciando no seu comportamento. Pontos que já estão se tornando gatilhos, ou talvez já existe esse gatilho instalado em você, que você, sabendo, você já consegue eliminá-lo pela raiz. Então, o primeiro fator que influencia em você ter uma possível compulsão, um transtorno de compulsão alimentar, são eventos estressantes. Eventos que te causam um estresse. Por exemplo, dietas restritivas. Para quem já fez dietas restritivas, sabe que esse tipo de evento é muito estressante. Para quem já restringiu alimentos que gosta, para quem já restringiu calorias, né? Só quem fez dieta da sopa, dieta do chá, dieta enfim, essas coisas restritivas, sabe o quanto isso é estressante para si. E você começa a ter um sofrimento seguindo aquele padrão. E esse sofrimento te gera um estresse. Então, quanto mais você segue, quanto mais estressante for, né, essa jornada, as chances de você percorrer, você ser desviado e seguir um caminho para compulsão é grande. E eu quero que você me fale aqui, bota aqui nos comentários, se você fez dieta restritiva e se você não teve quadro compulsivo quando você começou a fazer dieta restritiva. Inclusive, tenho dois casos, né, dois casos clínicos para discutir hoje com vocês, que são casos verdadeiros, casos com pessoas que são assim como você. E eu vou usar esses dois casos como exemplo para te mostrar como que você acaba com isso, como você evita isso. Então, o primeiro fator são eventos estressantes. Tudo aquilo que te estressa vai te levar a ter um transtorno compulsivo. Possivelmente vai ter um transtorno compulsivo. Então, dentro de uma jornada de emagrecimento, você já tem a própria jornada, que é algo que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai te desafiar, já se torna um evento estressante. Então, sabendo disso, você precisa fazer tudo o que você puder para tornar menos estressante possível.
Ou seja, a alimentação que você segue, os alimentos que você segue, a quantidade de alimentos que você tem, o descanso que você dá, o exercício, caso você faça, né? A quantidade de exercício, tudo isso são pontos que você pode controlar e tornar menos estressante possível para essa jornada. Porque quando você já tem uma jornada, essa jornada ela já vai ser estressante para você. A jornada em si já é estressante. Eu sempre trago um exemplo clássico, né? A criança, quando ela tá, o bebê, né? Quando ele tá se desenvolvendo, esse desenvolvimento dele, né? O desenvolvimento dos órgãos, dos ossos, da musculatura, dói. Tá crescendo, tá se desenvolvendo. Isso dói muito. Para ele conseguir se desenvolver por completo, é muito doloroso. Dói demais. É por isso que chora. Na hora que ele sai, né, de engatinhar para levantar, na hora que... Caramba, eu não estava nem lendo aqui vocês falando. Tava travado aqui na primeira, mas vamos lá, baixei aqui. Essa criança, esse bebê, né, quando ele está no estado de levantar, não existe uma estabilidade na perninha dele. Porque não existe uma musculatura firme o suficiente para estabilizar ele e dar capacidade dele dar os passos com firmeza. Então ele cai. E ao cair, machuca. Porque ele levanta, ele não tem isso criado ainda, né? Essa musculatura criada, ele perde, se desequilibra e cai. Dói. E com você a mesma coisa. Hoje você, para sair de onde você está, para emagrecer os seus 10 quilos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu sempre deixo isso muito claro para as pessoas porque eu não quero enganar você. Inclusive, se você for uma pessoa que quer coisa fácil, aqui não é o seu lugar. Pode sair do meu Instagram. Vai ser bom para mim, porque eu não quero iludir você. Eu quero pessoas que estão aqui em busca de uma direção e que tenham auxílio para que se siga, porque eu estou em busca de pessoas comprometidas. Então, eu estou falando para você que não vai ser fácil, assim como não é fácil para uma criança. Só que existe um meio que você torne isso aqui menos difícil. E eu vou explicar para você como você torna isso menos difícil. Mas eu quero que você entenda que o fator evento, né, o fator, aquilo que você faz, quanto mais estressante for, pode ter certeza, você vai falhar. Pode ter certeza que você não vai conseguir chegar nos seus menos 10 quilos. Não vai. Não vai. Você não vai emagrecer. Você pode emagrecer 1, 2, 3, 4, 5 quilos, daí você não passa. Talvez você nem chegue a isso, dependendo de como você seja. Mas eu digo mais, você vai voltar a estacar zero. Vai voltar a estacar zero. O segundo fator que pode ser um gatilho para te gerar uma certa compulsão, notei aqui no meu script para não esquecer nada, percepção corporal. Ou seja, quando eu me autoanaliso, isso acontece com muita gente, né? Se autoanalisa, não vê aquilo que gosta, é um gatilho para comer. Fuga emocional. O alimento é uma fuga emocional para muita gente. Outro ponto de percepção corporal, ficar se comparando sempre com o outro. Quem tá mulherada aí que quer emagrecer, ficar sempre se comparando com outra pessoa, sempre olhando, sempre desejando, e aí perde a sensibilidade consigo mesmo. Perde a sensibilidade consigo mesmo e acha que nunca vai ser possível, e acha que não é capaz, e se coloca numa posição muito baixa, perde a autoconfiança, e aí vai fazer o quê? Usa o alimento como uma válvula de escape. Então isso também é um gatilho para você ter transtorno alimentar compulsivo. Porque você afoga a sua mágoa, né? Afoga a sua frustração
no alimento. Mas por quê? Porque você está fazendo coisas que não têm sentido. Se comparar com o outro, ficar desejando e aquilo te ilude. Então, esses dois pontos, eu trouxe eles, né, para vocês, porque são coisas muito comuns na vida de muita gente. E são esses pontos que acabam comprometendo o seu processo. Então, quando você entende isso, a primeira coisa que você tem que fazer é tornar o meu processo, a minha jornada, o menos doloroso possível. Segundo, não ficar perdendo tempo me comparando com ninguém. Não ficar sabe, igual tem muita gente, né, fica no Instagram olhando várias mulheres, né, bonitas, desejando, ai meu Deus, como eu queria ser igual essa mulher, aí segue centenas de mulheres e acaba perdendo a percepção da sua realidade. E aí, como são um mundo totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, ela fica cega e não consegue se olhar. E quando se olha no espelho, tem uma certa frustração, e aí se coloca nessa posição. Então esses dois pontos são pontos que você tem que analisar. Será que você está fazendo isso? Será que você não está se colocando numa posição de emagrecimento muito restritivo? Será que você não está se deixando levar pelo seu ego, pela sua mente, e está querendo ter resultados rápidos? E está sempre querendo fazer alguma coisa que intensifique, que potencialize, sendo que você ainda está no início? Será que você não está querendo sempre tirar um pouquinho, sempre arrumar um jeitinho de tornar aquilo ali mais rápido, acelerar mais, né? Acreditar que aquela pílula ela vai ser a solução, acreditar que aquele shake, aquele chá vai ser a solução? Será que você não está utilizando desses artifícios para tornar o seu processo ainda mais estressante? Porque você torna isso estressante, às vezes até de forma indireta. Porque no momento que você passa a acreditar que a pílula ela vai te emagrecer, você está gerando uma expectativa. Ao gerar essa expectativa, se aquilo não for correspondido, você se frustra, você se estressa. Então, cuidado com a expectativa. Eu sempre falo isso também, sempre alinhando a sua expectativa com o processo, com aquilo que você sabe. Eu atendi uma seguidora essa semana e ela falou assim para mim: Lucas, caramba, eu já não sei mais o que eu faço, porque eu tenho um acompanhamento de uma nutricionista, eu tenho um acompanhamento de uma endocrinologista, cada mês eu vou em uma. Caramba, fiz a dieta da nutricionista, eu até consegui perder peso, mas depois parou. Aí eu fui na endocrinologista, a endocrinologista me passou uma fórmula, comprei a fórmula, perdi 3 quilos em um mês, tomando remédio. Inclusive, já vou até pontuar destacar, né, esse remédio para compulsão. E ela falou, perdi 3 quilos em um mês tomando remédio. Só que aí, depois que eu parei de tomar o remédio, eu engordei tudo de novo. Aí eu fui e comprei um termogênico de R$190. Mas mesmo assim eu não estou conseguindo emagrecer. Ou seja, olha quanta coisa ela está apostando que vai ser a solução do emagrecimento. E aí, como ela não consegue ver resultado, o que acontece? Ela torna isso mais estressante. A alimentação dela já era mais restritiva. Ela comentou, não parei de comer tudo. Não como nada que eu gosto. Porque eu quero emagrecer, só que eu não estou conseguindo. Ou seja, mais estressante vai. Só que o caminho, ele não tem outro viés. A não ser fazer o que eu vou falar para você. Se você continuar seguindo isso, você vai pegar a rota que vai te levar a uma possível compulsão. E por que o remédio não funciona? Talvez você se pergunte, né? Lucas, por que o remédio não funciona? Primeiro, quando você toma um remédio, né? Geralmente as pessoas tomam remédio para inibir o apetite, né? São remédios ansiolíticos.
muito utilizado para controlar a ansiedade, né? O que esse remédio faz? Talvez você não saiba, isso seja muito interessante você entender. Quando você toma esse remédio ele age sobre o seu cérebro, sobre a liberação de neurotransmissores, dopamina, serotonina, talvez você já tenha ouvido falar nisso, que são os hormônios responsáveis por te trazer tranquilidade, bem-estar, te inibe o apetite. Sabe aquele momento que você fica muito feliz? Algo aconteceu na sua vida, você ficou feliz. Vamos botar lá para a mulherada aqui, que já tem mais idade, né? Tem em torno ali de 30, 35 anos, 40 anos. Lá quando você casou, ou quando você conheceu seu marido, aquele momento, nossa, feliz, que você estava super contente, nossa, melhor dia da sua vida, ou quando o seu filho nasceu. Nossa, imagina aquele dia maravilhoso, que você está num êxtase. Caramba, a última coisa que você pensa é querer comer. Porque você está bem. A última coisa que você pensa é comer. Porque os seus níveis de dopamina, serotonina estão muito altos. Você está bem. Agora, quando você está triste, a primeira coisa que você vai fazer é recorrer ao alimento. Por que o alimento? Porque esse alimento, e muitas das vezes as pessoas recorrem ao quê? Ao alimento doce. Ao alimento que tem açúcar, que tem gordura, que tem sal, né? É a tríade. Quando dá aquela misturada de gordura, sal e açúcar, nossa, dá aquele sabor. O que esse alimento faz? Libera esses neurotransmissores no seu cérebro. Então você fica, né? Imagina, quando você come aquele brigadeiro. Hoje eu atendi a Verônica, acho que ela tá até aí. Ela falou, Lucas, eu comi um brigadeiro com pipoca. Imagina você comendo aquele brigadeiro, comendo... você sente um tesão, né? Você sente uma leveza, uma tranquilidade. Por quê? Porque você está tendo essas reações. E o remédio, ele faz isso no seu cérebro. Eu costumo dizer que o remédio, ele simplesmente te dá uma anestesiada. Você fica anestesiado, você não sente mais nada. Fica mais controlado, porque você está tendo um estímulo do remédio e você está anestesiado. Sabe quando você está anestesiado, você não sente nada? Pois é o seu cérebro, você não sente nada. Só que tem um problema. Quando você não sente nada, dependendo, se você enfia uma faca aqui, você não vai sentir nada, mas isso vai causar uma lesão. Isso vai causar uma lesão dentro do seu corpo. E aí, se você está anestesiado aqui, você não está lidando com o seu corpo do jeito que ele está trabalhando. Porque quando você está sem remédio, você lida com as suas emoções. A tristeza, a frustração, a vontade de comer. Você lida, a fome. Isso são reações químicas que acontecem e você começa a sentir na pele isso. Só que quando você começa a lidar com isso, e eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como que você lida com cada coisa dessas que vão te levar a uma possível compulsão, você aprende a combater isso. Esse é o ponto, é você desenvolver a sua capacidade de lidar com as emoções. Sabe quando você está com raiva do seu marido, que a vontade é de dar um soco na cara dele, ou xingar ele, ou fazer o que for, e você controla, porque você sabe que muitas vezes o seu filho está perto, né, ou num lugar público que você não pode fazer, você se controla? É basicamente isso. E você começa a controlar esse seu ímpeto, né, aquela raiva, aquele ódio. Você tem um controle, dependendo, né, mas muitas das vezes você tem controle. E quando você toma um remédio, você para de sentir e você não lida mais com isso. E aí, as pessoas, elas comemoram porque estão emagrecendo. Não, eu consegui emagrecer tantos quilos. Nossa, legal. Só que ela está tomando remédio. É uma ilusão. É uma ilusão. Porque quando você tira o remédio, a anestesia sai. E aí aquela enxurrada de emoção, aquela
nossa, vem à tona. E vem muito mais intenso, porque o cérebro ele para de produzir. Ele é esperto, o seu organismo é esperto. Se tá tendo uma enxurrada de hormônios ali no seu cérebro, ele entende o que, opa, não preciso produzir. Eu não preciso mais estimular a produção. Para que eu vou estimular a produção se está cheio? Não, eu não. E ele para. Ele para. Quando você tira o remédio, esse estímulo para, só que existe um abismo entre a hora que ele entende que acabou e que ele precisa voltar a trabalhar para começar a gerar todo o estímulo até produzir. Olha só o quanto demora, olha quanta coisa tem que acontecer para você voltar aos seus níveis normais. E é por isso que vem muito intenso. E talvez você que já tenha tido já tomou remédio para inibir o apetite, logo depois quando você tirou, você queria comer o dobro. Quantas pessoas eu não vejo assim? Fala para mim, Lucas, tirei o remédio, nossa, a fome é fome de 10 mendigos. Eu não paro de ter fome. Só que não é fome, é vontade de comer. E não existe um padrão de você conseguir controlar, porque como eu falei, quando você tira, existe ainda um tempo que o corpo ele tem que entender, ele tem que começar a sinalizar uma produção até produzir nas quantidades que vão te trazer um equilíbrio. E é por isso que as pessoas vivem comendo. Elas não param de comer, porque você não consegue ter uma certa saciedade. E isso é um gatilho muito forte para você ter compulsão. E é por isso que não funciona. Acontece isso aí, ó. A Dayana falou, depois engordei o dobro que emagreci. Você engorda o dobro. Então o remédio não funciona. E existem algumas coisas, como eu falei para vocês, há 8 anos, né, quando eu comecei, eu também acreditava que a solução era a restrição. E naquela época eu estava disposto a fazer qualquer coisa. É possível entrar em uma depressão em pós-medicamentos? Com certeza. Depressão é o quê? É falta desses neurotransmissores. Baixa de dopamina, baixa de serotonina. Aí você começa a engordar, aí intensifica mais a depressão, porque você não queria engordar, né? Por isso que remédio não adianta de nada. Remédio é o caminho para o abismo. Tomar remédio para isso é o caminho para o abismo. De verdade. De verdade. Se você for pegar o número de pessoas hoje que tomam remédio, eu não sei o número exato, e eu não vou falar aqui porque posso estar falando besteira, mas eu garanto para você que mais da metade das pessoas que tomam remédio, elas não conseguem voltar, elas não conseguem se estabelecer. Porque não é simplesmente você tomar o remédio. É claro que esse remédio ele foi criado com um intuito. E existe uma parcela da população, uma pessoa que já está igual cirurgia bariátrica. É quando a pessoa já está no limite. E aí você entra com medicamento para começar a fazer um processo, um tratamento. Só que esse tratamento ele tem que vir muito bem amparado, com vários tipos de profissionais. Psicólogo, psiquiatra, profissional de educação física para fazer a sua atividade, um nutricionista, um médico. Só que ninguém faz isso. As pessoas simplesmente pegam o medicamento, tomam e acabou. Não se preocupam com a alimentação, acham que é só parar de comer, não se preocupam em fazer atividade. Então, é um caminho para o abismo. De verdade. E lá, como eu estava falando, lá atrás eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Eu não tinha conhecimento suficiente. Eu achava que era restringir, porque a gente tende a achar que é restrição, né? E eu restringi. Eu simplesmente comecei a restringir e comecei a ter meus primeiros quadros compulsivos. Eu já falei algumas vezes aqui, eu cheguei a engordar, eu posso falar que eu engordei 15 quilos em uma semana.
15 quilos em uma semana. Foi um dos quadros mais sinistros que eu tive. E aquilo, como eu falei, era uma coisa que eu tinha vergonha na hora que eu estava comendo. Eu sempre tendia a comer escondido, sem ninguém me ver. Quando eu estava num lugar público e eu estava com muita vontade de comer, eu ficava nervoso, porque eu queria comer. Muitas das vezes eu estava, sei lá, na época eu trabalhava numa pizzaria e eu cuidava, né? Eu administrava a pizzaria, ali tinha salgado, enfim, uma série de alimentos. E eu tinha vontade de comer. Só que eu sabia que eu não tinha um controle de comer um. Se tivesse 5 salgados, eu ia querer comer os 5. Porque quando você ativa, quando você come o primeiro pedaço, já era. Você quer comer tudo. E era basicamente isso. Então eu ficava nervoso. E eu tinha que me controlar, porque se eu comesse, eu ia comer tudo. Se eu tivesse um comportamento, não ia conseguir me controlar, e isso me gerava uma certa, sei lá, poxa, eu tô no meio, imagina, eu me comendo um monte de coisa, imagina, né? As pessoas assim, você fica sei lá, é meio esquisito. Então eu procurava ficar sozinho, porque eu sabia que sozinho ninguém ia estar me vendo, ninguém ia me julgar, ninguém ia falar nada. E eu comia que nem um louco. E aí, depois que eu comia, né, simplesmente aquele gatilho, ele parava de funcionar. Eu já estava totalmente cheio, né? E aí vinha um arrependimento, como eu falei no início da live. Vem um arrependimento. E é um arrependimento terrível. É como se você se cortasse. Quando você se corta, tá aberto, já era. Não tem o que fazer. Você vai sentir a dor. É uma mutilação, de verdade. Quem já teve compulsão sabe, compulsão severa. É como se você estivesse se cortando. Depois que corta, já era. Você vai sentir dor. Vai ficar cicatriz, você vai ficar sofrendo por alguns dias. E é isso que eu sentia. Eu me colocava no fundo do poço, eu falava que eu era um bosta, que eu não tinha capacidade, que eu era muito fraco. Tudo isso a gente vai tendendo a se colocar. E a gente tenta, de uma certa forma, arrumar uma solução para compensar aquilo. E muitas das vezes a gente quer compensar como? Diminuindo mais a comida. Aquilo que estava estressante se torna muito mais estressante. E o que eu falei no início da live? Que um dos gatilhos que vai te gerar a um possível transtorno alimentar é eventos estressantes. Ou seja, eu já estou num evento estressante, que é o arrependimento, é a própria compulsão. Eu tenho um comportamento de restringir cada vez mais para tentar compensar essa compulsão. Isso torna ainda mais estressante, ou seja, se torna um ciclo. E quando você entra nesse ciclo, já era. Você pode ter certeza que o seu processo de emagrecimento, ele acabou. Pode ter certeza, acabou. E por que eu falo que acabou? Porque quando você começa a ver que o seu peso não baixa, isso vai te gerar ainda mais frustração, mais estresse, e você vai querer comer mais. Quando você vê seu peso aumentar, você desiste. É assim, ó. É rápido. E é por isso que eu tomo muito cuidado com isso com as minhas alunas. Eu tomo muito cuidado com isso com as minhas alunas. E eu faço muita questão de ensinar aquilo que elas precisam saber para elas não caírem nisso. Porque eu já vivenciei isso na pele e por várias vezes. Até eu aprender de verdade a não cair e a sair disso, eu sofri muito. E quando eu entrei nesse meio, né, quando eu comecei a me aprofundar, quando eu comecei a me aprofundar, eu resolvi ajudar as pessoas, porque eu vi que era muito comum. E nessa época, eu não sabia que era muito comum. Eu, como eu falei, achava que isso era um problema meu. Eu era uma pessoa ansiosa. Olha só como são as coisas. Não, eu sou muito ansioso, isso é um problema meu, né? Eu que não sou capaz, então eu nunca vou conseguir.
E a gente fica com esse conflito interno. Mas quando eu fui estudando e quando eu fui, me ambientando e vendo mais as pessoas, eu vi que era muito característico isso entre as pessoas que queriam emagrecer. E eu percebi uma coisa em comum. Bom, é a restrição. E eu, naquela época, não comia as coisas que eu gostava. Eu restringia. E eu comecei a observar. Caramba, as pessoas sempre que tem isso, vêm me falar que tem compulsão, que tem compulsão, que tem compulsão, que é ansiosa, e aí tem a compulsão. São pessoas que estão tendo os mesmos comportamentos que eu tive lá atrás. Restringir alimentos que gostam. E aí o que acontece? Eu restringo alimentos que eu gosto e eu como esses alimentos que eu gosto aqui na frente de forma totalmente compulsiva. Então não está adiantando isso aqui. E foi quando eu criei meu método. E dentro desse método, eu pensei em tudo, Ni. Eu pensei em tudo para que dentro dessa jornada do seu emagrecimento, do processo de você emagrecer 10 quilos em 3 meses, tem tudo pensado, que as pessoas que adquirissem esse método conseguissem trilhar esse caminho da melhor forma e que tivessem as ferramentas certas para enfrentar esses obstáculos, porque esses obstáculos, de uma certa forma, eles vão aparecer independentemente se você está comendo coisas que você gosta ou não. A diferença é que, como eu falei no início da live, o próprio processo ele é doloroso, ele é estressante, só que com as ferramentas certas, uma delas é comer o que você gosta, vai tornar ele menos doloroso, menos sofrido. Só que você não está livre desse obstáculo. Então foi tudo pensado. E aí, como eu falei para vocês, eu quero trazer casos clínicos, casos reais. Eu vou trazer uma de uma aluna minha e eu vou trazer uma que eu atendi hoje. Eu achei muito importante, Hoje no atendimento com o Nutri, para você não sabe do que eu estou falando, eu faço todos os dias um atendimento aqui no meu Instagram de forma gratuita. E eu procuro entender o que está acontecendo, na vida daquelas pessoas que querem emagrecer. Porque todos os dias eu recebo pessoas falando: Lucas, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão, eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo deixar o doce. E aí eu pensei, cara, esse não é o problema. Esse não é o problema. Isso é o que elas enxergam. E elas acham que é isso, mas eu preciso mostrar para elas que não é isso. E aí eu trago, eu criei esse projeto para atender gratuitamente. E aí, hoje foi um atendimento que eu fiz com a Verônica. E ela falou: Lucas, eu não estou aguentando mais. Eu já estou 4 meses tentando emagrecer, eu só consegui emagrecer 6 quilos, tá sofrido demais, eu estou restringindo demais, eu estou sofrendo demais. E recentemente eu tive 2 dias onde eu enfiei o pé na jaca. Eu não aguentei. E eu estou quase desistindo. E o outro foi minha aluna que falou: Lucas, essa semana tá difícil. Eu me peguei beliscando e hoje eu me peguei comendo 3 bombons. Cara, quando eu ouço isso, dói meu coração, porque quando você não corta o mal pela raiz, isso vai te minando, isso vai te criando raízes dentro de você. E no caso a Verônica, ela não sabe ainda, que é possível comer o que ela gosta. Ela não sabe. Talvez você ainda não saiba disso, E você está aqui com esse propósito, você quer aprender. E é isso que eu vou trazer na Semana do Emagrecimento. Mas a minha aluna, ela tá comendo o que ela gosta. Só como eu falei, a gente não vai estar livre disso. Só que eu não sou
mais um nutricionista que vende curso. Talvez você já tenha comprado outros cursos de emagrecimento, programas de emagrecimento, e aí você vai lá, assiste, pega uma folha, né? Pega lá tua aula, assiste a aula e acabou. Você não tem mais apoio, você não tem mais nada. Você fica só. Não, eu tenho meu programa, mas eu faço o acompanhamento dos meus alunos. Eu estou diariamente em contato com eles. A gente tem um grupo, e ela inclusive falou no nosso grupo, eu acho isso super bacana, elas se apoiam, ela sabe que ali ela pode falar, você tem total livre-arbítrio porque as pessoas estão vivendo a mesma coisa que você, mas enfim. E eu falei pra ela, caramba, você tinha que ter me falado antes. Porque a gente tem que cortar uma pela raiz. E existem algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa, quando você começa a ter esses... Como que eu posso dizer? Essa compulsão, ela começa com uma coisa muito pequena. Ela começa com uma coisa muito pequena. Quando você para enxergar a compulsão, você já está vendo ela no resultado final. Mas ela começou numa coisa muito minuciosa que você não foi capaz de enxergar. E ela começa da seguinte forma. Você começa a beliscar. Você começa a ter pequenos comportamentos de beliscar que vai minando o teu processo. Porque se você começa a beliscar, você começa a consumir mais caloria. Quando você vai olhar o resultado no final de um determinado período, você não tem resultado, opa, não consegui emagrecer. Só que você não está tendo clareza de que você está beliscando. Você não está tendo essa clareza total. Porque você, quando enxerga, você tá só comendo um pedacinho. Só um negocinho. Você não está vendo aquilo lá na frente. Você está vendo agora. Esse coisinho aqui. E realmente isso aqui pode não ser nada. Só que quanto mais você faz, mais se torna o quê? Um hábito. Mais se torna um hábito. Inclusive, me fala aqui, você tem esse comportamento de beliscar ou já teve? Você está lá beliscando. Aqui é daquela beliscada, ela aumenta para você começar a se permitir, como no caso a própria Verônica hoje falou para mim, Lucas, final de semana eu me permito, só que acaba que eu como um pouco mais da conta, além da conta. Você começa a perder a sensibilidade no controle sobre o consumo alimentar que você tem. Porque você está sofrendo, você está passando fome, você não está comendo as coisas que você gosta. Então começa com a beliscada, daqui a pouco você já está se permitindo e está perdendo a sensibilidade do controle. E aí você sabe que você está comendo além da conta, então você tende a começar a compensar e o resultado ele não vem de jeito nenhum, ou ele vem muito pouco, até que chegue a compulsão. Até que chegue a compulsão. Porque você começa a piorar esse quadro, de acordo com os resultados que você não vê, ou de acordo com o sofrimento, né? Então a primeira coisa que eu faço, quando eu vejo que algo está de errado, a primeira coisa que eu faço quando algo está errado, eu simplesmente paro para analisar o porquê que eu estou tendo aqueles comportamentos. É a primeira coisa, eu tenho que parar. Eu paro e penso, por que eu estou tendo esses comportamentos? Foi inclusive o que eu falei para ela, para essa minha aluna. Você tem que parar e analisar. O que está acontecendo? É claro, eu, já conheço, como eu falei, eu acompanho as minhas alunas e eu sei de cada uma. E eu já imaginava o que poderia estar acontecendo. Então a primeira coisa que você faz é analisar. Quando você analisa, no caso dela, ela estava consumindo pouca caloria
pelo processo que a gente vem tendo. Então, essa pouca caloria vai fazer o quê? Ela tem mais fome. É natural. Né? Dentro de um processo, quando você diminui suas calorias para você continuar emagrecendo, você vai ter mais fome, até porque você vai emagrecendo, você vai perdendo gordura, enfim, é natural. E aí ela simplesmente começou a perder o controle. E aí você pode perder o controle por vários fatores, né? Você pode perder o controle porque você, até mesmo o próprio, a própria temperatura, a época do ano que a gente está, dá mais vontade de comer, muito frio, né? Às vezes se estressou, ou às vezes tem um marido que não faz, não faz uma alimentação saudável e está comendo isso na sua frente, o seu filho, você fica exposta a tudo. E quando você está fragilizada, isso aumenta mais as chances de você se deixar levar. Só que quando isso acontece, você tem que enxergar, bom, por quê? Não estava assim, agora tá? Então você reconhece que você está mais fraca. Você reconhece que está mais difícil. E nesse momento está na hora de você agir diferente. Então aumenta a sua oferta. Aumentar a oferta calórica da alimentação é o passo que faz você não se sabotar mais na frente. Então a minha aluna, por exemplo, ela estava comendo 1.000 calorias. E eu falei para ela, então aumenta 400 a 500 calorias. Mas Lucas, eu não vou engordar? Claro que não. Porque o meu propósito, a primeira coisa que eu penso é fazer você não furar. Porque quando você fura, você está comendo no mínimo 500 calorias. Você come facilmente 500 calorias. Ou seja, se você fura 2 vezes na semana, você consumiu 1.000 calorias a mais do que você deveria consumir. Quiçá mais, né? Porque vai depender daquilo que você come, da quantidade que você come. Mas o intuito de você voltar a ofertar mais calorias de forma controlada e direcionada, ou seja, eu vou ofertar 500 calorias de fruta, 500 calorias de, sei lá, vou pegar mais um pedaço de chocolate, vou comer um pedaço de chocolate, vou botar um pão no meu café da manhã. Existem várias fórmulas, né? Isso eu ensino lá no meu método, mas quando você oferta, as chances de você tender a errar é menor. Por quê? Porque você está se mantendo mais saciada, você tem mais volume de comida, você está comendo um alimento que você queria comer. Então você estabiliza. Quando você voltar a ter aquela capacidade, a tranquilidade de, bom, agora relaxei, agora voltei ao eixo, você volta a diminuir as calorias de novo. E é por isso que eu falo sempre uma coisa, não é fácil. Né? Não é fácil porque você tem que lidar com isso. Mas torna-se mais fácil quando você tem alguém te auxiliando. Se torna mais fácil quando você está seguindo um caminho que já deu certo para centenas de pessoas. Quando você já está lá na compulsão, como que você lida com isso? É a mesma coisa, só que de forma mais intensa. Se você já está passando pelo processo compulsivo, a primeira coisa, a primeira e a única coisa que você tem que fazer é interromper isso no meio. Como se você estivesse cortando o ciclo no meio. Porque é um ciclo, né? Compulsão, arrependimento, compensação, compulsão de novo, arrependimento, compensação, compulsão. Então, um ciclo. Você tem que acabar com ele no meio. Como que eu acabo ele no meio? Retroalimento meu corpo com alimentos que eu gosto e num volume bom. Então, eu costumo fazer o quê? Eu faço mais refeições ao meu dia, então eu aumento a frequência alimentar. Por exemplo, hoje, com a Verônica, ela estava fazendo um jejum de 18 a 20 horas, ou seja, ela fazia às vezes de 2 a 3 refeições no dia. Cara, esse período de jejum, se ela já está se sabotando, vai minar cada vez mais o processo dela. A primeira coisa que eu tenho que quebrar, como eu falei, interromper, eu retroalimento o meu corpo. Então eu aumento a frequência, então eu faço um café, eu faço um lanche, eu janto, eu almoço, eu lancho de novo, depois eu janto.
faço 5 refeições? Porque quando eu tenho 5 refeições, né, e aqui você pode fazer 4, 5, mas quanto mais refeições você tem, mais frequência, mais consumo alimentar você vai estar tendo ao dia. Logo, as chances de você furar é muito pequena. Então você já começa cortando isso, quebrando esse ciclo pelo meio, você interrompe. Próximo passo é o quê? Introduzir aqueles alimentos que você está tendo mais desejo. Tem pessoas, mulheres, né, muito comum, tendem a querer comer doce. Então eu vou lá e boto um doce no almoço, um doce no jantar. Não estou me preocupando com nada, tá? Eu estou me preocupando em acabar com aquele ciclo que estava acontecendo. Porque nesse ciclo você está comendo muita caloria e de forma totalmente aleatória. E inclusive em horários que você é totalmente desfavorável para você estar comendo, que geralmente é à noite. Então o foco não é, mas eu não vou emagrecer, eu não quero saber se tu vai emagrecer ou não, eu quero saber para tu tirar daí, porque uma certeza eu tenho. Se você continuar tendo compulsão, você com certeza não vai emagrecer. Pelo contrário, você só vai engordar. Conseguem perceber que é uma forma de enxergar as coisas? E quando você está sozinha, você não enxerga isso. Você, às vezes, não tem capacidade, energia o suficiente de sair daquele buraco que você se encontrou, que você está hoje. E é por isso que você precisa começar ou a seguir um caminho, né? Aqui eu dou um caminho para você, ou se comprometer e entrar dentro de um acompanhamento para que você comece a trilhar o seu caminho. Porque senão você vai ficar à mercê das coisas e você está fraca, você já tentou várias vezes. Então, você aumenta a sua frequência de alimentação, né, para você sair desse ciclo vicioso. Você começa a introduzir alimentos que você gosta. Gosta de pão? Bota um pão. Gosta de um arroz e feijão? Coloca um arroz e feijão. Bota um chocolate de sobremesa. Faz um lanche da tarde gostoso. Volta a jantar de novo, um arroz e feijão, se é isso que você gosta, coloca mais um chocolate. A gente tem que buscar estabilidade alimentar. Quando você volta a ter estabilidade, pronto, as coisas estão melhorando. Aí você depois volta a se preocupar com a questão calórica, com a questão, né, de diminuir um pouco a determinados alimentos. É uma outra coisa. Mas antes disso, você precisa de fato eliminar esse ciclo da sua vida. E aí, né, você poder começar a intensificar, melhorar a sua rotina diária, para você ter um sono de qualidade, introduzir ali uma atividade física para também começar a estimular o seu cérebro a liberar mais neurotransmissores, né? A atividade física, ela libera ela traz aquela sensação de dever cumprido, né? Quando você acaba o exercício, te dá uma sensação boa. Isso é o quê? São reações químicas que estão acontecendo para liberar esses hormônios de satisfação, de prazer. Ter uma rotina te traz isso também, comprometimento. Você está conseguindo fazer aquilo que você programou. Não tem coisa melhor que isso. Inclusive, bota aqui nos comentários. Quando você faz aquilo que você se programou a fazer e você consegue executar, finalizar perfeito, você não tem aquela sensação, caramba, eu consegui. Sensação de vitória. Quando você tá lá frente ao doce, a alguma coisa que você não pode comer naquela hora, porque não foi programado, e você vai lá e não, eu não vou comer, e você passa aquele episódio e você não come. Sensação de vitória, eu consegui me superar. É isso que você precisa trazer para você. É isso que você precisa estimular o seu corpo a sentir, essa sensação de pequenas vitórias. E é por isso que é muito importante você fazer aos poucos. Não é saindo fazendo tudo. Não é querer sair disso de uma hora para outra. Ai, tô numa compulsão aqui, meu Deus.
ai, não consigo, ai, vou tirar. Não, você tem que ter, a primeira coisa, a única coisa que você não pode é querer fazer algo, tomar uma atitude no meio de um ambiente totalmente influenciado pela tua emoção. A gente precisa ter neutralidade de falar assim, e pensar, cara, como que eu posso fazer isso? Resolver o problema. Eu falei para minha aluna, eu falei assim, ó, não adianta você tentar evitar de falar. Porque muitas das vezes a gente quer tentar resolver sozinho, só que você está sob a influência do seu cérebro, da sua mente. E você vai tentar fazer algo que você acha, sobre a influência daquele momento, que é o melhor. Qual é o melhor dentro daquilo que eu penso no momento que eu estou errando? Compensação. Ah, não, eu comi aqui agora? Ah, então na janta eu vou reduzir um pouco as calorias, eu deixo de comer, amanhã eu tento compensar com atividade física, amanhã eu também dou uma reduzida nas minhas calorias. É isso a tua mente falando. Quem já vivenciou isso sabe que é assim. A tua mente começa a ter uma conversa interna com você e já cria todo um plano, né? Depois que você erra, depois que você belisca, que você faz o que não tinha que fazer, a tua mente começa a conversar com você. Aí tu se deixa levar. Só que se você for deixar essa conversa te levar, você simplesmente se sabota de novo. E quando você tem um acompanhamento, quando você tem uma metodologia, você simplesmente começa, opa, tá errado. Deixa eu recorrer à ajuda. Deixa eu expor isso aqui. Substituição de alimentos com menos carboidrato pode ser a solução? Não. Não pode ser a solução. Na verdade, você tem que dar carboidrato para você. Porque é isso que você está buscando. O carboidrato, ele traz essa sensação, né? Principalmente o açúcar. Porque ninguém tem compulsão em comer arroz, batata. São carboidratos também, né? Mas não é um carboidrato que você tem compulsão em comer. A compulsão que a gente tem em comer é o quê? Besteira, né? Pizza, hambúrguer, chocolate, doces, frituras, são coisas que têm essa mistura do açúcar com a gordura e com o sal. Ninguém tem compulsão em comer 20 bananas. Né? Ninguém tem compulsão em ficar comendo cenoura com repolho. Ninguém tem compulsão disso. Então, quando você tem uma compulsão, você está em busca de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Se você quiser, aí se você for lá pensar, não, vou diminuir meu arroz, vou diminuir meu carboidrato, alimentos que têm menos carboidrato, então eu vou diminuir. Não! Você vai estar levando para o quê? Para o sofrimento, porque você está em busca daquilo. Se na sua alimentação padrão você tira isso, que é a famosa compensação. Bom, eu vou compensar o quê? Tirar alimentos que contêm carboidrato. Né? Comer menos esses alimentos. Não, é comer esses alimentos. Porque quando você oferta uma alimentação nutritiva, onde você pode comer tudo aquilo que você quer. Então você vai comer, ó. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui de cardápio que vai acabar com essa tua compulsão. Tá tendo compulsão? Então tá bom, quero ver se tem compulsão assim. Você vai fazer o seguinte, vai acordar, vai comer 2 fatias de pão, 4 ovos, queijo, fruta e tomar um café com leite. Vamos lá. Para mulher, 2 fatias de pão, 3 ovos, fruta, um café com leite. Come tudo. Logo depois, 3 horas, come uma fruta com iogurte. Depois no almoço, arroz, feijão, bastante salada, bastante legumes, 2 filés de frango ou 2 carnes, um chocolate. À tarde, bota lá, sei lá, tapioca com queijo, faz uma refeição boa. À noite, arroz, feijão. Eu quero ver você ter compulsão assim. Dessa forma você quebra. Por quê? O que eu estou fazendo aqui de forma indireta? Saciedade, prazer.
Saciedade, prazer. Para você que já sentiu, que já sentiu aquela saciedade real, aquela saciedade que quando você pensa em alimento, você já está enjoado. Nossa, não quero comer mais nada, já estou enjoado. Você é a saciedade, né? Você não quer comer, você não. E é essa saciedade que você tem que trazer para você. Porque é isso que acontece quando você tem compulsão, né? Você come tanto que você vem num grau de saciedade que você não pensa, nossa, não penso nem em nada mais, porque me enjoa, eu não quero ver. Então é isso que você tem que trazer, só que de forma natural e de forma controlada. Então, essa é a forma que eu enxerguei, né? Que eu saí, que eu trabalho hoje, que eu ensino os meus alunos e que dá certo. E que dá certo, porque eu já começo desde o início. E é por isso que o meu método é comendo o que gosta. Porque quando você come o que gosta, as chances disso acontecer são muito pequenas. As chances disso acontecer são muito pequenas, porque se você for comparar, pegar dois caminhos, restritivo, comendo o que gosta, qual que você acha que você vai largar mais rápido? Restritivo. Não tem o que pensar. Restritivo você vai largar mais rápido. Agora, quando você come o que você gosta, você vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E você consegue ter tempo suficiente de enxergar tudo aquilo que acontece. Se você está com muito desejo, se você vai estar com muita fome, se você... Enfim, tudo aquilo que pode acontecer dentro da sua jornada, você consegue identificar. Porque você está seguindo um caminho bom. Né? Às vezes você come ali um pouquinho no final de semana, às vezes não, às vezes faz. E é isso que elas vivem hoje, né? É isso que elas vivem hoje. E é sucesso. É sucesso. Ó, para quem tomou remédio e emagreceu, mas parou de tomar e não consegue mais voltar ao foco e parou de emagrecer, o que fazer? Começar do zero. Começar do zero. Eu fiz essa live ontem, né? Começar do zero. Você vai ter que reconstruir tudo. É a famosa casa de palha dos três porquinhos. Construiu uma casa de palha, veio o vento, assoprou, acabou tudo. Como que eu construo uma casa de novo? Do zero. Não é porque eu construí uma vez, né? E que eu tenho que agora que ela sumiu, que ela foi acabada, que eu tenho que achar que eu tenho que começar como se ela tivesse construída. Voltou a estaca zero, começando tudo de novo. Tudo de novo. É assim que começa. Eu, que já estou há 10 anos nisso, quando eu volto, né? Quando eu recomeço, né? Às vezes eu tô só mantendo, quando eu quero baixar, né? Quando eu quero retomar a fazer como eu venho fazendo, eu começo do zero. Eu começo do zero. Assim como as minhas alunas começam, eu começo. Inclusive comecei com elas. Recomecei, né? Com elas. E tem que aceitar. Tem que ter, primeiro, a humildade de aceitar isso. Reconhecer. Segundo, depois que você reconhece, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E assim, posso dizer uma coisa para você? É muito difícil realmente. Você imagina, você levou tempo para construir uma suposta casa. Talvez você soubesse, talvez não, mas você construiu uma casa de palha. Ou melhor, você construiu uma casa que não tinha base nenhuma, sendo sustentado por algo totalmente fraco. Né? Te venderam uma promessa totalmente ilusória
você perdeu tempo, você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu energia, e aí simplesmente vem uma chuva e acaba com tua casa. Eu entendo completamente essa pessoa. Vai estar totalmente deprimida, vai estar sem forças para levantar, vai estar desacreditada, vai achar que ela não consegue, vai estar no pior dos cenários. E eu sei que não é fácil. Porque eu também, por várias vezes, já passei por isso. Não é fácil. Já não, como eu falei, já não é fácil, né? Quando você tá sozinho. Quando você tá, cara, com tudo à sua disposição. Imagina já num quadro desse. Então, assim, eu sugeriria para essa pessoa que ela acompanhasse, que ela procurasse um acompanhamento. Que ela pudesse investir o dinheiro dela de forma que vai trazer um resultado, que vai trazer um retorno. Porque é a melhor forma de você se reerguer novamente é você ter podemos dizer, a esperteza, né? De acreditar que, cara, eu tenho que deixar minha escassez de lado, eu tenho que deixar minhas desculpas de lado e eu tenho que, de fato, acreditar num método. Ter um acompanhamento, ter uma ajuda e buscar. Essa eu acredito que é a melhor forma de você voltar, de você chegar onde você quer e a forma mais barata. É a forma mais barata que tem. Porque se você for pegar a quantidade de dinheiro que você já gastou comprando chá, remédio, shake, eu já fiz uma pesquisa e eu achei que não ia ser tão assim não, mas cara, a quantidade de pessoas que já gastaram R$2.000, R$5.000 com essas coisas é muito grande. É muito grande. E isso é totalmente fora, você jogou fora. Porque nem aprendizado você tem. A única aprendizado que você tem é ver que não funcionou. Mas fora isso, você não aprendeu, né? Você não entrou num programa onde você aprendeu um método, onde você colocou o método em prática, onde você foi tendo experiência, se conhecendo. Nem isso você sabe. Você só sabe que você teve, sei lá, compulsão, efeito sanfona, depressão, ansiedade e que voltou tudo a estaca zero e que você perdeu dinheiro. Ó, a Tatiana falando, já gastei uma pequena fortuna, viu? Pois é. E é pior, né? Porque você fica cada vez mais desacreditada. Já gastou uma fortuna, tudo que vem agora, pô, cara, eu já isso aí não... Ou seja, você se faz se desacreditar de que é possível. Aí você fica cada vez mais difícil de você sair do lugar, porque você aqui, ó, perdi anos e anos, porque além de você perder dinheiro, você perde tempo também. E o tempo hoje é o bem mais precioso. Inclusive, eu costumo dizer isso, né? Quando eu vendo quando eu vendo o meu programa, eu não estou vendendo conhecimento para vocês. Né? Quando eu abro a turma do meu método, eu não estou vendendo conhecimento para vocês. Eu estou vendendo um tempo. Eu estou vendendo tempo. Só que isso não fica muito claro na cabeça das pessoas, né? Você imagina você conseguir... Quantos anos? Você bota aí. Quantos anos você está tentando emagrecer? Ó, vamos botar que você já está, sei lá, vamos botar aqui, ó, vamos chutar, 1 ano. Vamos botar 1 ano. Você está 1 ano tentando emagrecer. Ou seja, 1 ano você perdeu. 1 ano você perdeu. 1 ano não volta mais.
Mas quando você investe num conhecimento para você aprender a não perder um ano, mas sim chegar lá em 3 meses, 6 meses, caramba, você está ganhando mais 6 meses. Olha que louco isso. Você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo. Quando você compra uma passagem de avião, o que você está fazendo? Você está ganhando tempo. Porque se você for de ônibus, são 2 dias. De avião, é 1 dia. É louco isso, né? Porque você pode ir de um lugar para o outro. Às vezes você pode pegar, você vai de ônibus para o seu trabalho. Por que você não vai a pé? A pé você também chega, né? Você vai a pé, você vai economizar dinheiro. Dinheiro hoje é um bem, né? Que muita gente não tem o dinheiro. Não, você vai economizar dinheiro. E você vai simplesmente chegar no mesmo lugar sem gastar esse dinheiro. Só que você gasta muito mais tempo. Então, aproveitando, né? Isso não tem muito a ver, mas a gente puxou para esse lado. Mas eu sugiro você refletir também sobre isso. Quanto tempo você está tentando emagrecer e já quanto de dinheiro você já gastou? E o que eu sugiro para você é simplesmente começar a fazer de verdade. Se você, por algum motivo, chegou até aqui, não foi por acaso. E eu só peço para você continuar acompanhando. Porque eu tenho certeza que se você continuar acompanhando pelos próximos dias, muita coisa você vai aprender e muita coisa você já vai começar a colocar em prática. E você já vai ter resultado. E é isso que eu quero que você experiencie. Porque quando você vê o primeiro resultado, você já começa a ter mais ânimo. Você já vê que é possível. E só que eu preciso que você faça. Eu preciso que você venha aqui, acompanhe, assista, faça, para você ter o seu resultado. Certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que essa live tenha trago aí alguma coisa de bom para vocês. É uma live um pouco mais profunda, né? Hoje eu procurei trazer uma live mais profunda, inclusive a gente chegou num pico de 27 pessoas, 25 pessoas, sabadão, né? E o negócio vai se aprofundando, poucas pessoas ficam. E eu costumo dizer que o quê? Eu tô atrás de pessoas comprometidas. Hoje, agora, né, tem em torno de 14 pessoas e eu sei que você que está aqui, sábado, até 10 para as 10 da noite, você quer. Você quer. Então, se você está aqui até agora, bota em prática. Porque você investiu o seu tempo nisso. Não se deixe levar pelos zumbidos, eu falo ruídos, né? Não deixe se levar pelos ruídos externos. Se blinde. Para de ficar acompanhando outras coisas que não fazem sentido. Blinde você das coisas externas. Começa a observar tudo aquilo que você vê e que você começa a sentir mal. Eu tiro tudo aquilo que me faz mal. Quando por que eu tô me sentindo assim? Eu tava vendo um negócio, caramba, tá me confundindo, tá me deixando um pouco... Eu começo a me comparar. Não, tirei. Eu aprendi isso seguindo um mentor que fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a ser mais direto naquilo que eu queria. Isso me tornou uma pessoa com mais performance. Porque hoje tem muita informação. E se você vai correndo atrás de várias informações, você se perde, você simplesmente fica perdida e você não sabe se vai para lá, se vai para cá, aí você para, você trava e nada acontece. Então, se você que está aqui, eu sei que você quer, comece a se blindar, comece a colocar em prática e comece a viver novas experiências. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Que vocês tenham um final de sábado aí bom. Aproveitem os seus maridos, os seus filhos, a sua família.
E amanhã, às 9 horas da manhã, estarei aqui esperando você no atendimento com o Nutri para saber o que está impedindo você de emagrecer e eu vou poder te ajudar, tá bom? É isso.